Bom dia! Bom dia, meus amigos, bom dia, meu Senhor, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Bom dia, quinta-feira, nosso capítulo 17 do livro de Provérbios, dia 15 de abril de 2021. O dia em que nós vamos mudar a nossa vida, dar o primeiro passo para a realização de todos os nossos sonhos. O dia em que nós vamos acordar e agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida da nossa família, pela saúde da nossa família. Vamos pedir a Ele que cure todas as pessoas que estão nos hospitais, todos os enfermos, todo mundo que está sofrendo com a Covid no hospital, que seja nesta manhã de quinta-feira curado pela graça, pelo amor de Deus, que possa restabelecer a saúde de todo mundo que está no hospital neste momento, sofrendo com esse vírus, debilitado, ou que estão em suas casas, mas também trancafiados, sem poder receber um abraço, sem poder receber uma ajuda, por causa desse vírus. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço por toda a proteção que o Senhor tem com a minha família e te peço, Senhor, humildemente, que cure todo mundo que está no hospital neste momento, que o Senhor cure especialmente o meu irmão que está no hospital, sofrendo, padecendo com a Covid, com esse vírus. Que o Senhor entre em seu pulmão e lhe dê o ar da vida. Que o Espírito Santo sopre a vida dentro dele e de todo mundo que está sofrendo com essa doença. Por favor, Senhor, vire os seus olhos para nós. Vire os seus olhos para todos aqueles que precisam do seu amparo. Mostre a sua força. Envie o Espírito Santo, que Ele tudo renovará, que Ele devolverá o sopro da vida a todo mundo. Hoje, especialmente, Senhor, cure todo mundo que está no hospital. Eu lhe peço humildemente que seja feita a sua vontade. Vamos para o nosso livro de Provérbios, no nosso capítulo 17, o que diz: mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso, e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, que prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios iníquos. O mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais a um nobre palavras mentirosas. Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Aquele que dissimula faltas promove amizade. Quem as divulga divide amigos. Uma repreensão causa mais efeito num homem prudente do que 100 golpes num tolo. O perverso só busca a rebeldia,
mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Quem declara justo o ímpio e perverso justo, ambos desagradam ao Senhor. Para que serve o dinheiro? Na mão do insensato. Para comprar a sabedoria? Ele não tem critério. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. É destituído de senso o que aceita compromissos e que fica fiador para o seu próximo. O que ama as disputas ama o pecado. Quem ergue sua porta busca a ruína. O homem de coração falso não encontra a felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. Quem gera um tolo terá desventura. Nem alegria terá o pai de um imbecil. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita um presente ocultamente, para desviar a língua da justiça. Ante o homem prudente está a sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. Um filho honesto é o pesar de seu pai e a amargura de quem lhe deu a luz. Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa de sua retidão. O que mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha a sua boca. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E o que diz aqui esse título? Ele fala principalmente de duas coisas. A primeira, que você tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Que Deus tudo sabe, que Deus tudo vê e que Deus tudo providencia. Deus cuida de tudo. Ele não desampara ninguém. Tudo tem o seu tempo. E Ele sabe o tempo para cada coisa. No entanto, você tem que orar como se tudo dependesse de Deus. E aí você pede, você agradece, entrega tudo nas mãos dele durante a sua oração. Mas você tem que trabalhar, Mas você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você. Ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de você. Porque são dois lados nessa corrente. Um lado é a força de Deus e o outro lado é a sua força, é o seu movimento. É você quem tem que agir a seu favor. Então não adianta ficar pedindo, como se Deus fosse um fornecedor de boas graças, da qual você pede e recebe, e não fazer nada, e não dar o passo, e não levantar cedo, agradecer e bora trabalhar, e bora suar, não é? Não adianta nada você pedir a Deus. Você pedir e ficar deitado esperando que tudo aconteça. Ficar deitado esperando que a felicidade bata na sua porta. Que a saúde bata na sua porta. E agora é um momento de pensar muito na saúde. E o que é a saúde se não? Deus te deu todas as ferramentas para cuidar da sua saúde. Ele te deu tudo o que você precisa para ser uma pessoa saudável. Ao invés de aproveitar todas essas ferramentas, fazer uso delas para que quando o momento de dor, o momento de doença viesse, você estivesse protegido, você estivesse amparado, não, você ficou sentado no sofá esperando a vida acontecer. Comendo tudo que podia comer, bebendo tudo que podia beber,
achando que o prazer é saciar os seus desejos. E agora vem essa doença, e ela é muito forte nos sedentários, não é? Ela é muito forte naqueles que não se cuidaram no tempo certo. E aí já é um exemplo do que significa isso, de Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Deus é tão pleno, Deus é tão grande, que Ele já sabe o que vai acontecer no futuro e Ele vai agora no presente, nos preparando para o que nos aguarda lá. Nós não sabemos, mas se a gente prestar bem atenção aos detalhes, a gente vai sacar o que está acontecendo, vai longe. Preste atenção aos detalhes da sua vida, preste atenção como as coisas vão mudando sutilmente na sua vida, como vai aparecendo algumas mensagens, aquelas mensagens subliminares, sabe? Que aparecem escondidas, que fazem sentido, mas que estão escondidas. É Deus agindo. O que Ele te fala quando Ele começa a falar sobre saúde, sobre alimentação saudável, sobre praticar exercícios físicos, sobre fazer os exames, ir ao médico? Ele vai, ao decorrer do tempo, ao decorrer da sua vida, te dando ferramentas para que você se prepare para o que vai vir. Quando os soldados vão para a guerra, eles não chegam um dia, saem de casa e vão direto para a guerra. Não, eles precisam de um tempo para se preparar. Jogadores de futebol precisam ficar em concentrações, em treinos para se preparar para os jogos, não é? E o que acontece quando você só fica lá sentado? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, que a Alemanha ganhou de 7-1. O que aquele exemplo tem pra gente? Todos eles estavam concentrados, tanto os jogadores brasileiros quanto os alemães. Mas os brasileiros estavam fazendo o que na concentração? Assistindo palestra, vendo vídeos motivacionais, dando entrevistas 1000 para todo mundo, naquela farra, naquela felicidade, fazendo um monte de festa, porque afinal eles tinham certeza absoluta que iriam ganhar, né? Porque estavam no Brasil, porque estavam na final de uma Copa no nosso país. E os alemães estavam fazendo o quê? Treinando duro. E eles sofreram muito com o nosso clima, porque como os jogos eram em várias partes do Brasil, eles estavam na Bahia. E na Bahia é muito calor, apesar de ser inverno, é muito calor, mas eles jogaram no Rio Grande do Sul e pegaram baixas temperaturas, então eles ficaram gripados durante o torneio. Eles sofreram muito com essas diferenças que nós temos de temperatura, mas no entanto, eles passaram todo o tempo da concentração treinando pesado, se fortalecendo o corpo para aguentar as temperaturas e para vencer. E isso daqui, que é nosso trecho de Provérbios, diz: treina enquanto há tempo, para que quando chegue o tempo difícil, para que chegue a decisão, a grande final, para que chegue a batalha, você esteja preparado. E aí a gente tem que treinar a nossa mente, e vídeos motivacionais fazem muito bem para que a gente crie coragem para começar, mas a gente tem que começar. Não pode ficar só no vídeo motivacional, não pode ficar só ouvindo as minhas palavras aqui todo dia, 6 horas da manhã. Quando acabam essas palavras, você tem que pôr atitude além das palavras. Você tem que fazer acontecer, mesmo que você não queira fazer, mesmo que você esteja com preguiça. Você tem que fazer, porque você está se
preparando para a batalha que virá. Quem se preparou, hoje não sofre com o vírus. Hoje aguenta firme quando o vírus vem. Tem gente que se preparou tanto que nem sente, que nem vê, que nem vai sentir que o vírus sai correndo da pessoa. Porque a pessoa se preparou, porque a pessoa foi firme na sua preparação. Existem tantas pessoas assim que são exemplos a serem seguidos, foram fiéis ao seu compromisso de vida saudável e hoje podem usufruir deste benefício, desse esforço todo. E tem aqueles que não, que insistem em não compreender que você precisa se cuidar, que você precisa pensar no presente, o que vai ser do seu futuro. Você precisa fazer no seu presente. Você não sabe o que virá. Então se cuide. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Treine muito. Para quando chegar a decisão, para quando chegar a final, você ganhe de 7. Você ganhe. Olhe para os vencedores. Olhe sempre para os vencedores. Veja o que eles fazem. O quanto eles se esforçam, o quanto eles se dedicam para fazer acontecer, para dar certo, para vencerem. Mesmo quando eles não querem fazer, eles fazem. Fazem porque eles sabem o que isso vai acontecer, qual é o resultado do esforço deles lá na frente. Porque quem luta alcança, assim como quem pede a Deus, para quem ora também alcança. Comece o seu dia com oração, comece o seu dia agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele para que te ajude a se levantar, para que te ajude a fazer o que precisa ser feito. E aí, a outra parte do nosso trecho aqui de Provérbios fala sobre a amizade, sobre a necessidade de estar com o outro, de cuidar do outro, de dizer boas palavras para dar ânimo ao seu próximo, porque todos nós precisamos dessa ajuda. Precisamos desse ânimo, precisamos de pessoas que nos levantem, que nos forcem a caminhar, que nos deem alegrias. E assim é aqui na Bíblia, ele dando o exemplo de quem ama, levanta o próximo, de quem é alegre, anima todo mundo à sua volta, enquanto quem joga desprezo, joga loucura na pessoa, afunda ela. Quando você cai de um barco no meio do mar, os desesperados, eles não vão se preocupar em salvar a vida deles, eles vão te puxar para baixo. Porque eles ficam tão desesperados por ar que eles querem subir em cima de você, ao invés de pensar que ele pode se salvar e te salvar, ou que se ele ficar calmo, você vai conseguir ajudá-lo. Ele se desespera e o desespero dele faz com que você também afunde. Então fique longe desse tipo de pessoa. Fique longe de pessoas que vão te afundar. Elas não fazem isso porque elas querem te afundar, mas o desespero delas é tão grande que elas querem um apoio, elas querem subir. E para subir, elas podem subir em cima de você e podem te afogar. Então fique longe desse tipo de pessoa. Fique perto daqueles que te levantam, aqueles que falam, vamos, você consegue. Só mais um pouco. Insiste, não desiste.
Assim como a Miriam, que entrou, bom dia, Miriam. Que é a que me força a correr, que me força a fazer atividade, que fala, vai, você consegue, mais um. É assim, é de pessoas assim que a gente precisa. De pessoas que te empurram para frente, que fazem bem para você, que fazem você fazer bem. Se rodeie desse tipo de amigos, desse tipo de pessoas, e você só vai crescer. E aí você vai conseguir entender a importância do coletivo para a nossa vida, para a nossa evolução. E assim encerramos a nossa leitura de Provérbios de hoje, nosso capítulo maravilhoso 17, super rico em sabedoria, cheio de amor. Vamos encerrar com a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos vocês. Uma abençoada quinta-feira do Senhor. Que tudo seja lindo, que todas as forças sejam renovadas, que o Senhor atenda todas as nossas preces, restaure a saúde de todos os nossos irmãos que estão sofrendo com esse vírus nos hospitais, que só venham boas notícias no dia de hoje. Eu te peço, Senhor, que me mande boas notícias no dia de hoje. Amém. Um bom dia. Tchau.